O sol estava começando a se pôr quando Miguel parou o carro na beira de uma estrada deserta, a 80 quilômetros da cidade. Ao lado dele, sua irmã Carolina verificava o celular pela 10ª vez, evitando olhar para o banco de trás onde seus pais, Beatriz e Arnaldo, estavam sentados em silêncio. No outro carro, que havia parado logo atrás, estava Paulo, o irmão mais novo, com a esposa Letícia. Os 3 filhos haviam planejado aquilo há semanas, em reuniões secretas, em conversas sussurradas pelo telefone. Hoje era o dia de se livrarem do peso que, segundo eles, havia se tornado insuportável. "Pai, mãe, desçam do carro", Miguel disse, desligando o motor. Sua voz saiu mais firme do que esperava, mas por dentro seu estômago revirava. "Por quê? O que está acontecendo?" Beatriz perguntou, olhando pela janela para a paisagem vazia ao redor. Apenas cerrado seco, poeira e o som distante de cigarras. "Só desçam", Carolina reforçou abrindo a porta do passageiro. Arnaldo, com seus 76 anos, desceu devagar do banco de trás, segurando a porta para se equilibrar. Suas pernas não eram mais as mesmas desde o derrame que sofreu 2 anos atrás. Beatriz, 74 anos, desceu do outro lado, confusa, procurando nos olhos dos filhos alguma explicação para aquela parada estranha. "Miguel, o que está acontecendo? Estamos longe de casa?" ela disse, a voz começando a tremer. Paulo e Letícia desceram do outro carro e se aproximaram. Os 5 ficaram ali, parados na beira da estrada, enquanto o vento quente levantava poeira. "Pai, mãe", Paulo começou, mas parou, engolindo seco. Olhou para Miguel, que acenou para ele continuar. "A gente não aguenta mais." As palavras pairaram no ar como uma sentença. Beatriz sentiu as pernas bambearem. "Não aguenta mais o quê?" "Cuidar de vocês", Carolina disse a voz dura, tentando disfarçar a culpa que já começava a roer por dentro. "Vocês são um peso financeiro e emocional que a gente não consegue mais carregar." "Peso?" Arnaldo repetiu a palavra, como se não conseguisse processar seu significado. "Vocês estão nos chamando de peso?" "É a verdade, pai", Miguel disse olhando para o chão. "As consultas médicas, os remédios, a comida especial, a fisioterapia, tudo custa caro. E a gente tem nossas próprias famílias, nossas próprias contas. Mas nós sempre dividimos os custos", Beatriz tentou argumentar, embora sua voz estivesse cada vez mais fraca. "E vocês sempre reclamaram disso", Letícia falou pela primeira vez, seus olhos frios. "Cada real gasto com vocês é um real a menos para nossos filhos, para nossos sonhos." Beatriz olhou para os 3 filhos que havia criado. Miguel, o mais velho, sempre foi o mais ambicioso, o que queria ter mais, ser mais. Carolina, a do meio, tinha herdado a dureza do pai, mas sem a condade que sempre temperou o caráter de Arnaldo. E Paulo, o caçula, sempre foi influenciável. Sempre seguiu o que os irmãos mais velhos decidiam. "O que vocês vão fazer?" Arnaldo perguntou, sua voz saindo como um sussurro. "Nos deixar aqui?" "Alguém vai passar e pegar vocês", Miguel mentiu, sabendo que aquela era uma estrada pouco movimentada, que à noite ficava completamente deserta. "Ou vocês podem caminhar até a cidade mais próxima. Não é tão longe." "São 80 quilômetros!" Beatriz gritou, finalmente entendendo a gravidade da situação. "Seu pai mal consegue andar." "E esse é problema de vocês agora", Carolina disse, voltando para o carro. "A gente já decidiu. Não vão mais morar com nenhum de nós. Não vamos mais pagar seus gastos. Não vamos mais carregar esse fardo." "Fardo?" Arnaldo repetiu, as lágrimas finalmente caindo. "Nós somos um fardo para vocês?" "São", Paulo disse. E pela primeira vez na vida, olhou diretamente nos olhos do pai sem desviar. "E a gente cansou de fingir que não são." Miguel já estava no carro, ligando o motor. Carolina entrou ao lado dele. Paulo e Letícia correram para o carro deles. Em menos de 1 minuto, os 2 veículos aceleraram, levantando uma nuvem de poeira que cobriu Beatriz e Arnaldo. Os 2 velhos ficaram ali, parados na beira da estrada, vendo os carros desaparecerem no horizonte. O sol estava quase se pondo completamente. Em poucas horas seria noite, e eles estariam sozinhos, abandonados na escuridão. "Beatriz", Arnaldo disse, segurando a mão da esposa, "o que a gente faz agora?" Ela não respondeu,
Não porque não soubesse a resposta, mas porque a resposta era óbvia e aterrorizante. Eles iam morrer ali. Seus próprios filhos os haviam sentenciado à morte. O que Miguel, Carolina e Paulo não sabiam era que dentro da bolsa velha que Beatriz sempre carregava havia documentos. Documentos que comprovavam algo que os pais nunca haviam contado aos filhos, algo que mudaria tudo. Mas agora, talvez fosse tarde demais. Escreva nos comentários. Você já ajudou um desconhecido na estrada? A noite caiu como um manto pesado sobre a estrada deserta. Beatriz e Arnaldo se sentaram na poeira, encostados numa cerca de arame farpado, que dividia a estrada de uma fazenda abandonada. Arnaldo tremia, não apenas de frio, mas de choque. 52 anos de casamento. 3 filhos criados com todo o amor que 2 corações podiam dar. E tudo terminou assim, abandonados como cachorros vadios. "Você está com frio?" Beatriz perguntou, tirando seu casaco fino e colocando sobre os ombros do marido. "E você?" Ele protestou fracamente. "Eu aguento." Ela não aguentava. Nenhum dos dois aguentava. Mas o que mais podiam fazer? Caminhar 80 quilômetros? Arnaldo mal conseguia andar 80 metros sem precisar descansar. Ficar ali, esperando um carro passar? A estrada estava vazia há horas. "Beatriz, eu sinto muito", Arnaldo disse de repente. "Senti muito por quê?" "Por tudo. Por não ter conseguido ser o pai que fez os filhos crescerem com coração, por ter falhado em ensinar valores para eles." "Você não falhou." Beatriz segurou a mão dele com força. "A gente fez o melhor que podia. A culpa não é nossa." "Mas é nossa sim. Em algum lugar erramos." Porque filhos não nascem assim. Eles aprendem a ser cruéis e aprenderam conosco. Não, Arnaldo, eles aprenderam com o mundo. Esse mundo que ensina que dinheiro vale mais que amor, que conveniência vale mais que lealdade. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo os sons da noite. Grilos, corujas, o vento assobiando entre as cercas. E então, depois de quase 1 hora, viram faróis ao longe. Um carro estava vindo. "Levanta!" Beatriz ajudou Arnaldo a ficar de pé. Os dois foram para o meio da estrada, acenando desesperadamente. O carro diminuiu a velocidade. Era uma caminhonete velha, dessas que fazendeiros usam. Parou a poucos metros deles. Um homem de uns 55 anos desceu, olhando desconfiado. "O que vocês estão fazendo aqui no meio do nada a essa hora?" "Por favor", Beatriz implorou. "Nosso carro quebrou e meu marido não está bem. A gente precisa de ajuda." O homem olhou ao redor. Não havia carro nenhum quebrado, mas também não havia nada mais naquela estrada deserta. "Cadê o carro de vocês?" Beatriz hesitou. Foi rebocado, mas eles não tinham espaço para gente. Disseram que mandariam outro guincho buscar a gente, mas já faz horas." A mentira era fraca, mas o homem não questionou. Havia algo no desespero daqueles 2 velhos que não se fingia. "Entrem", ele disse, abrindo a porta traseira da caminhonete. "Eu levo vocês até a cidade." "Muito obrigada." Beatriz começou a chorar enquanto ajudava Arnaldo a subir. "Muito obrigada mesmo." "Imagina", ele resmungou, voltando para o volante. "Não posso deixar 2 velhinhos morrerem na estrada." Ele nem imaginava o quão perto de morrer eles realmente estavam. Durante o trajeto, o homem, que se apresentou como Valdir, fez poucas perguntas. Beatriz inventou uma história sobre estarem visitando um parente no interior quando o carro quebrou. Valdir aceitou sem questionar muito. "Vocês têm onde ficar na cidade?" ele perguntou quando estavam chegando. Beatriz e Arnaldo se entreolharam. Não tinham. Não tinham nada. A gente vai dar um jeito", Beatriz disse. "Conhecem algum hotel barato?" Valdir olhou pelo retrovisor para os 2 velhos. Viu suas roupas simples, suas expressões cansadas, seus olhos que carregavam um sofrimento que ia além do cansaço físico. "Olha", ele disse, parando o carro na frente de uma casa simples na periferia da cidade. "Minha esposa não vai gostar muito, mas vocês podem ficar no nosso quarto de hóspedes hoje. Amanhã a gente vê o que faz." Não podemos incomodar", Arnaldo protestou. "Vocês já não têm onde ficar essa noite, tem?" Valdir perguntou diretamente. O silêncio confirmou. "Então não é incômodo, é necessidade. Vem."
A esposa de Valdir, Neuza, era uma mulher robusta de uns 50 anos que realmente não ficou muito feliz em receber 2 estranhos em casa a essa hora da noite. Mas quando Valdir explicou onde os encontrou, seu rosto amoleceu. Jesus Cristo! Quem faria uma coisa dessas? Mais do que você imagina, Beatriz pensou, mas não disse nada. Naquela noite, deitada ao lado de Arnaldo numa cama de hóspedes que cheirava a lavanda, Beatriz finalmente deixou as lágrimas virem. Chorou em silêncio para não acordar Arnaldo, que já estava dormindo, exausto. Chorou pelos filhos que perdeu, não para a morte, mas para a ganância e o egoísmo. Chorou pela vida que tinham, que era simples, mas era deles, e que havia sido arrancada em questão de minutos. E chorou porque não sabia o que fazer agora. Para onde ir? Como sobreviver? Mas então lembrou da bolsa, dos documentos, do segredo que guardava há 15 anos. Talvez, só talvez, nem tudo estivesse perdido. Na manhã seguinte, Neuza preparou um café da manhã farto. Pão caseiro, bolo, frutas, café fresco. Beatriz e Arnaldo comeram em silêncio, ainda processando tudo. "Vocês precisam de alguma coisa?" Valdir perguntou. "Dinheiro para passagem? Algum lugar para ir?" Beatriz respirou fundo. Era hora de ser honesta, pelo menos parcialmente. "Na verdade," ela começou, "nossos filhos nos abandonaram ontem naquela estrada." O silêncio na cozinha foi absoluto. Neuza deixou a xícara de café cair, derramando líquido quente na mesa. "O quê?" "É verdade," Arnaldo confirmou, a voz embargada. "Nossos 3 filhos nos levaram até lá e nos deixaram. Disseram que a gente era um peso financeiro que eles não queriam mais carregar." Neuza se sentou pesadamente numa cadeira, a mão no peito. "Meu Deus do céu! Que tipo de gente faz isso?" "O tipo que esquece que os pais são humanos," Beatriz disse. "O tipo que só vê desesperas onde deveria haver amor." Valdir estava vermelho de raiva. "Vocês vão denunciar?" "Denunciar o quê?" Arnaldo perguntou. "Não é crime não querer mais cuidar dos pais? Mas é crime e abandono de incapaz?" Valdir bateu a mão na mesa. "Se vocês são idosos e dependem deles, é crime sim." Beatriz nunca tinha pensado nisso. Crime? Se os filhos haviam cometido um crime. "Eu não sei se quero processar meus próprios filhos," ela disse. "Mesmo depois do que fizeram?" Neuza estava incrédula. "Eles mereciam cadeia." "Eles merecem," Arnaldo concordou. "Mas não sei se meu coração aguenta fazer isso." "Então, pelo menos, deixem-o ligar para a assistência social." Valdir insistiu. "Vocês precisam de ajuda, precisam de um lugar para ficar, precisam de acompanhamento." Beatriz pensou na bolsa, nos documentos, no segredo que guardava há 15 anos. "Valdir, Neuza, vocês já fizeram demais, mas eu preciso de mais um favor." "Qual?" "Preciso ir num banco. Hoje. É urgente." Valdir franziu a testa. "Banco? Para quê?" "Tem algo que eu preciso verificar. Algo importante. Por favor, é a última coisa que peço." Valdir e Neuza se entreolharam. Havia algo nos olhos de Beatriz, uma determinação, um segredo, e que os fez concordar. "Tá bom, eu levo vocês depois do café." 1 hora depois, Beatriz e Arnaldo estavam na porta do Banco do Brasil no centro da cidade. Beatriz segurava a bolsa velha contra o peito como se fosse um tesouro. E talvez fosse. "Beatriz, o que tem nessa bolsa?" Arnaldo perguntou pela 3ª vez. Ela nunca havia respondido. "Você vai ver," ela disse simplesmente. "Vai ver agora." Entraram no banco. Beatriz se dirigiu diretamente ao gerente. Pediu para falar em particular. O gerente, um homem jovem de uns 35 anos, chamado Carlos, os recebeu em sua sala. "Em que posso ajudar?" Beatriz abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, documentos. Muitos documentos. Certidões, escrituras, comprovantes. Carlos começou a ler. Seus olhos foram se arregalando a cada página. Isso está em nome da senhora?" "Está." Beatriz confirmou. "Meu irmão faleceu há 15 anos e me deixou de herança. Nunca usei o dinheiro. Estava guardando para emergências. Acho que agora é uma emergência." Carlos olhou para o computador, digitou alguns códigos, verificou contas. Virou a tela para Beatriz. "A senhora sabe quanto tem nessa conta?" Beatriz balançou a cabeça. Nunca tinha verificado.
Só sabia que o irmão tinha deixado alguma coisa. Carlos apontou para o número na tela. 3.200.000 reais. 3.200.000 reais. Beatriz sentiu as pernas bambearem. Arnaldo, que estava lendo por cima do ombro dela, precisou se sentar. Isso não pode estar certo, ele sussurrou. Está certíssimo, Carlos confirmou. A herança do irmão da senhora mais 15 anos de rendimentos. Está tudo aqui, legalizado, só esperando a senhora cessar. Beatriz começou a rir. Era um riso estranho, entre alívio, incredulidade e uma ironia amarga. Se os filhos a haviam abandonado achando que ela era um peso financeiro, sem saber que ela tinha 3 milhões de reais guardados. Por que a senhora nunca contou para a família? Carlos perguntou. Porque eu queria ver se meus filhos cuidariam de mim por amor, não por dinheiro. E agora eu tenho minha resposta. Arnaldo segurou a mão dela. Pela primeira vez em 24 horas havia esperança. Não apenas de sobreviver, mas de viver, de reconstruir. E talvez, só talvez, de ensinar uma lição que seus filhos nunca esqueceriam. 2 meses se passaram desde aquela noite na estrada. Beatriz e Arnaldo estavam sentados na varanda de uma casa nova, não muito grande, mas confortável, num bairro tranquilo da cidade. A casa tinha 3 quartos, um jardim onde Arnaldo já havia plantado rosas e uma cozinha espaçosa onde Beatriz passava as manhãs fazendo bolos. Valdir e Neuza vinham visitá-los toda semana. Haviam se tornado não apenas amigos, mas família. A família verdadeira, aquela que escolhe ficar mesmo quando não há obrigação de sangue. Como estão se sentindo? Neuza perguntou servindo o café que havia trazido. Ainda parece um sonho. Acordar numa casa que é minha, sem depender de ninguém, sem ser um peso. Vocês nunca foram peso. Seus filhos é que não souberam o valor que tinham. Eles tentaram contato? Neuza perguntou com cuidado. Esse era um assunto delicado. Tentaram, Arnaldo respondeu. Ligações, mensagens. Quando perceberam que a gente simplesmente desapareceu, ficaram desesperados. E vocês responderam? Não, Beatriz disse. Ainda não. Mas vamos. Ela olhou para o marido. Estamos esperando o momento certo. O momento certo chegou, uma semana depois, quando o advogado que Beatriz havia contratado, o Dr. Henrique, ligou dizendo que tudo estava pronto. Dona Beatriz, posso proceder? Pode, ela autorizou. No dia seguinte, 3 cartas registradas foram entregues. Uma para Miguel, uma para Carolina, uma para Paulo. Dentro de cada carta, um convite para uma reunião no escritório do Dr. Henrique, com data e hora marcadas. E uma única frase: sobre os bens e o futuro de Beatriz e Arnaldo Silva. Miguel foi o primeiro a chegar. 15 minutos adiantado, usando seu melhor terno. Estava nervoso. Nas últimas semanas, havia tentado localizar os pais desesperadamente. Tinha até registrado o desaparecimento na polícia, mas a investigação não havia dado em nada. Era como se os dois tivessem simplesmente evaporado. Carolina chegou logo depois. Maquiagem impecável, bolsa de marca, tentando parecer confiante, mas falhando. Paulo foi o último, atrasado, suando, claramente sem ter dormido direito. Os 3 se sentaram na sala de espera do escritório, evitando se olhar. Sabiam que tinham feito algo terrível e sabiam que talvez finalmente fossem ter que enfrentar as consequências. A família Silva, a secretária chamou. O Dr. Henrique vai recebê-los agora. Entraram numa sala ampla onde o advogado os esperava sentado atrás de uma mesa de mogno. E ali, em 2 cadeiras ao lado do advogado, estavam Beatriz e Arnaldo. Vivos, saudáveis, melhores até do que estavam há 2 meses. Mãe, pai, Miguel se adiantou, mas Dr. Henrique levantou a mão. Por favor, sentem-se. Isso é uma reunião formal. Os 3 se sentaram, mudos. Beatriz os olhou, um por um. Viu o rosto de Miguel, sempre tão confiante, agora cheio de incerteza. Viu Carolina tentando manter a compostura, mas com as mãos tremendo. Viu Paulo com olheiras profundas, claramente atormentado. Vocês nos deixaram para morrer,
Beatriz começou sem rodeios. Numa estrada deserta, sem água, sem comida, sem abrigo. Sabendo que seu pai mal consegue andar. Mãe, Carolina tentou, mas Beatriz interrompeu. Não, vocês vão me ouvir agora. Por 52 anos, eu e seu pai dedicamos nossas vidas a vocês. Trabalhamos em 3 empregos para pagar a escola particular. Vendemos nosso carro para pagar sua faculdade, Miguel. Pegamos empréstimo para o casamento dela, Carolina. Te sustentamos até os 30 anos, Paulo, sem reclamar uma vez. Sua voz não tinha raiva, apenas uma tristeza profunda. E quando ficamos velhos, quando precisamos de vocês pela primeira vez na vida, vocês nos descartaram como lixo. Foi tudo minha culpa, Paulo falou de repente, chorando. Eu que convenci os outros. Eu que disse que a gente ia ficar falido pagando as despesas de vocês. Fui tudo eu. Não foi só você, Miguel disse a voz baixa. Eu concordei. Eu dirigi o carro. Todos nós fizemos. Carolina completou, as lágrimas finalmente caindo. E todos nós vamos ter que viver com isso para sempre. Vão mesmo, Arnaldo falou pela primeira vez. Mas não da forma que imaginam. Doutor Henrique abriu uma pasta. Seus pais me contrataram para cuidar de 2 assuntos. Primeiro, registrar formalmente o abandono de incapaz que vocês cometeram. É crime, punível com prisão. Os 3 empalideceram. Segundo, reorganizar o testamento e a gestão dos bens deles. Que bens? Miguel perguntou. Vocês não tinham nada além da aposentadoria? Doutor Henrique sorriu. Pelo contrário, sua mãe tem, atualmente, um patrimônio de 3.200.000 reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carolina foi a primeira a reagir. 3 milhões? Herança do meu irmão, Beatriz explicou, guardada há 15 anos. Nunca contei para vocês porque queria ver se cuidariam de mim por amor, não por interesse. A gente não sabia, Miguel levantou desesperado. Se a gente soubesse... Teriam nos tratado bem? Arnaldo completou. É exatamente esse o problema. A gente só vale alguma coisa se tiver dinheiro? Não é isso, Carolina tentou. É exatamente isso, Beatriz cortou. E agora vocês vão entender como é ser tratado como um peso. Doutor Henrique continuou. Quanto ao processo criminal, seus pais decidiram não prosseguir. Não porque vocês mereçam, mas porque eles são melhores que vocês. Obrigado, Paulo sussurrou. Não me agradeçam ainda, Beatriz disse, porque quanto à herança, vocês não vão receber 1 centavo. O quê? Os 3 falaram juntos. O testamento novo deixa 50% para instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados, 30% para Valdir e Neuza, o casal que nos salvou, e 20% para criar um fundo que vai garantir o nosso sustento pelo resto das nossas vidas. E nós? Miguel perguntou, a voz saindo como um sussurro. Vocês têm o que sempre quiseram, não ter que se preocupar conosco. Estamos financeiramente independentes. Vocês estão livres. Carolina começou a soluçar. Mãe, por favor, a gente errou. A gente errou muito, mas somos seus filhos. São, Beatriz concordou. E sempre serão. Mas ações têm consequências. Vocês nos ensinaram isso sem querer. Tem alguma forma de consertar? De voltar atrás? Beatriz olhou para Arnaldo. Os 2 haviam conversado sobre isso muitas vezes nas últimas semanas. Tem, ela disse finalmente, mas não vai ser fácil e não vai ser rápido. O que a gente precisa fazer? Paulo perguntou. Primeiro, terapia. Os 3, para entenderem por que fizeram o que fizeram. Dr. Henrique passou 3 cartões de visita. Já agendei com uma psicóloga especializada em conflitos familiares. Segundo, trabalho voluntário. 6 meses, todo sábado, num asilo, cuidando de idosos que foram abandonados, como vocês tentaram fazer conosco. E terceiro, Carolina perguntou. Terceiro, vocês vão ter que provar, com ações e não com palavras, que mudaram, que aprenderam, que entendem o valor de um pai e de uma mãe.
E se a gente fizer tudo isso? Miguel perguntou. Talvez, só talvez, a gente reconstrua alguma coisa. Não vai ser como era antes. Nunca vai ser. Mas pode ser algo novo. Algo honesto. Vocês aceitam? Arnaldo perguntou. Os três olharam uns para os outros, depois, um por um, concordaram. Não tinham escolha. Haviam perdido tudo ao tentar se livrar de um peso que nunca existiu. Agora precisavam aprender a carregar o peso real. O da culpa, do arrependimento e da longa jornada de volta à redenção. 6 meses depois, Miguel estava no asilo Vila da Esperança, ajudando seu José, um senhor de 82 anos, a andar pelo jardim. Seu José havia sido abandonado pelos filhos há 3 anos e nunca mais recebeu uma visita. Sabe, Miguel, seu José disse apoiando-se no braço do mais jovem, eu perdoei meus filhos. Como? Miguel perguntou genuinamente curioso. Como o senhor conseguiu? Porque guardar raiva só me machucava. Eles já não estavam na minha vida, porque iam continuar na minha cabeça. Miguel pensou nisso. Nos últimos 6 meses, ele havia conhecido dezenas de idosos abandonados. Cada história era única, mas o sofrimento era universal. E o pior, ele via um pouco de si mesmo em cada filho que havia virado as costas. Seu José, eu fiz a mesma coisa com meus pais. Miguel confessou. Os abandonei numa estrada. Eu sei, seu José disse simplesmente. Todo mundo aqui sabe. É por isso que você está fazendo trabalho voluntário. E o senhor não me odeia? Te odeio por quê? Por ser honesto sobre seu erro? Por estar aqui tentando consertar? Seu José parou de andar, olhou diretamente nos olhos de Miguel. Filho, todo mundo erra. O que nos define não é o erro, mas o que fazemos depois. Carolina estava numa sala diferente do mesmo asilo, fazendo atividades de artesanato com um grupo de idosas. Entre elas, Dona Lourdes, 76 anos, que havia sido internada à força pela filha que queria vender sua casa. Carolina, você pode me ajudar com essa linha? Dona Lourdes pediu. Meus olhos já não são o que eram. Carolina se aproximou, ajudou a enfiar a linha na agulha. Pronto, Dona Lourdes. Obrigada, querida. Você é sempre tão atenciosa. Carolina sentiu um nó na garganta. Atenciosa. Ela que havia planejado friamente abandonar os próprios pais. Dona Lourdes, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora tem raiva da sua filha? A velha senhora parou de bordar, pensou por um momento. Tenho, não vou mentir. Mas também tenho pena. Pena? Pena porque ela vai envelhecer também e vai colher exatamente o que plantou. Os filhos dela já estão vendo o exemplo que ela deu. Um dia vão fazer o mesmo com ela. Carolina nunca tinha pensado nisso. Ela tinha 2 filhos. Estavam vendo como ela tratava os avós? Que exemplo estava dando? Paulo estava no jardim do asilo, ajudando seu Manuel a regar as plantas. Seu Manuel era um ex-engenheiro que havia construído pontes famosas pelo Brasil, mas que agora vivia esquecido num asilo porque os 3 filhos estavam muito ocupados para cuidar dele. Seu Manuel, o senhor se arrepende de alguma coisa na vida? Me arrependo de ter trabalhado tanto, o velho respondeu, molhando os canteiros de flores. Achei que construindo pontes estava construindo um futuro para os meus filhos, mas esqueci de construir a ponte mais importante, a que ligava meu coração ao deles. E agora? Agora as pontes que construí continuam de pé, mas a família que construí desmoronou. Paulo sentiu as lágrimas virem. Seu Manuel, eu estou tentando reconstruir minha família. Então você já está um passo à frente de mim, menino, porque eu nem tentei. Naquela noite, os 3 irmãos se encontraram para o jantar semanal que a psicóloga havia sugerido. Precisavam conversar entre si, processar juntos o que estavam vivendo. Como foi hoje? Miguel perguntou. Difícil, Carolina respondeu.
Cada vez que vejo aquelas senhoras abandonadas, vejo nossa mãe, e fico com vontade de me enforcar de vergonha. Eu também, Paulo concordou. Mas a psicóloga disse que a vergonha é parte do processo. É o reconhecimento do erro. Erro. Miguel repetiu a palavra. A gente não errou. A gente foi monstro. Os três ficaram em silêncio. Vocês acham que eles vão nos perdoar um dia? Carolina perguntou finalmente. Não sei. Miguel disse honestamente. Mas estou aprendendo que não é sobre ser perdoado. É sobre ser melhor. Melhor para quem? Paulo quis saber. Para eles, para nós, para os nossos filhos, para quebrar esse ciclo. 1 ano depois do abandono na estrada, Beatriz e Arnaldo receberam um convite. Era para um evento no asilo Vila da Esperança, um chá da tarde especial. Eles quase não foram. Ainda era difícil qualquer coisa que envolvesse os filhos. Mas Dr. Henrique, que tinha se tornado amigo além de advogado, os convenceu. Vocês precisam ver isso. Confiem em mim. Quando chegaram ao asilo, a sala de eventos estava decorada. Havia flores, havia música suave, havia mesas com bolos e chá, e havia dezenas de idosos todos sorridentes, todos vestidos com suas melhores roupas. No centro da sala, um palco pequeno, e nele, Miguel, Carolina e Paulo. Mãe, pai, há 1 ano, cometemos o pior erro das nossas vidas. E não apenas contra vocês, mas contra nós mesmos, contra nossos filhos, contra tudo que é certo. Passamos este ano aqui, ouvindo histórias de abandono, vendo o sofrimento que causamos, tentando entender como nos tornamos as pessoas que fomos. E aprendemos algo. Aprendemos que nunca vamos conseguir desfazer o que fizemos. Aquela noite na estrada vai nos assombrar para sempre. E deve nos assombrar. Mas também aprendemos, Miguel retomou, que podemos usar nossa experiência para ajudar outros. Para que nenhum filho faça o que fizemos. Para que nenhum pai sofra o que vocês sofreram. Os 3 desceram do palco, cada um carregando uma faixa. Juntos, desdobraram na frente dos pais. Instituto Beatriz e Arnaldo, por uma velhice digna e respeitada. O que é isso? Beatriz perguntou, a voz falhando. É uma ONG, Miguel explicou. Vamos criar uma instituição que oferece apoio jurídico, psicológico e financeiro para idosos vítimas de abandono e abuso familiar. Usamos nossas próprias economias para começar, Carolina disse. Todo o dinheiro que achávamos que vocês estavam nos custando, descobrimos que estava lá, guardado. Porque nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre nosso egoísmo. E queremos usar o nome de vocês, Paulo pediu. Não para nos redimir, porque não temos redenção, mas para honrar quem vocês são, para que outros pais não passem pelo que passaram. Beatriz olhou para Arnaldo. Este ano havia sido mais difícil de suas vidas. Pior até que o abandono em si foi processar o abandono, entender que os filhos que amavam eram capazes daquilo. Mas ali, vendo os 3 na frente dela, vendo o trabalho que haviam feito, vendo a transformação genuína, ela sentiu algo que não esperava sentir. Esperança. Nós aceitamos, ela disse finalmente, mas com condições. Quais? Os 3 perguntaram juntos. Primeira, vocês continuam o trabalho voluntário. Para sempre. Não é punição, é vocação agora. Os 3 concordaram. Segunda, nossos netos passam 1 dia por mês conosco, sem vocês, para que a gente reconstrua o que foi quebrado. Concordaram de novo. E terceira? Miguel perguntou. Beatriz respirou fundo. Vocês jantam conosco. 1 vez por mês. Só a família. Para reconstruir? Carolina perguntou esperançosa. Para tentar, Beatriz corrigiu. Não prometo que vai funcionar. Não prometo que vou conseguir olhar para vocês sem lembrar daquela noite, mas prometo tentar. Os 3 começaram a chorar. Não eram lágrimas de alívio, porque não havia alívio total. Eram lágrimas de gratidão por uma chance que não mereciam,
mas que estavam dispostos a honrar com cada segundo de suas vidas. 2 anos após o abandono, o Instituto Beatriz e Arnaldo já havia ajudado mais de 200 famílias. Alguns casos eram de reconciliação, outros de separação definitiva, mas com dignidade e justiça. Miguel, Carolina e Paulo haviam se tornado palestrantes, indo em escolas e empresas falar sobre respeito aos idosos. Contavam sua própria história, sem esconder nada, sem suavizar seus erros. Nós fomos monstros, Miguel sempre começava. E estamos aqui não para pedir perdão, mas para impedir que outros se tornem o que fomos. As palestras eram impactantes. Muitos jovens saíam chorando, ligando para os pais imediatamente. Muitos adultos reavaliavam como estavam tratando seus pais idosos. A história da família Silva havia se tornado símbolo, um aviso, uma lição. Tinha um quarto só para os netos, que realmente passavam um dia por mês com eles, criando memórias que os filhos nunca haviam permitido antes. Os jantares mensais eram difíceis. Havia silêncios constrangedores. Havia momentos em que velhas feridas se abriam. Mas também havia, aos poucos, pequenos momentos de conexão. Uma piada compartilhada, uma memória boa revivida, uma conversa sobre algo além do passado. Não era como era antes, nunca seria. A confiança quebrada deixa rachaduras permanentes. Mas era algo, era um começo. 3 anos após o abandono, Arnaldo teve outro derrame, mais grave que o primeiro. Os médicos disseram que ele não teria muito tempo. Beatriz ligou para os filhos. Os 3 largaram tudo e foram para o hospital. Ficaram ali, na sala de espera. 3 adultos aterrorizados com a possibilidade de perder o pai sem ter conseguido consertar completamente o que quebraram. Quando Beatriz saiu do quarto, estava chorando. Ele quer falar com vocês, um por vez. Miguel entrou primeiro. Arnaldo estava na cama, pálido, com tubos e fios por todos os lados, mas seus olhos estavam claros. Pai! Miguel se ajoelhou ao lado da cama. Eu sinto muito, por tudo. Eu sei, Arnaldo disse, a voz fraca mas firme. E eu perdoo você. Como o senhor consegue? Porque eu vi você mudar. Vi você dedicar 3 anos da sua vida para consertar o erro. Isso vale mais que 1000 pedidos de desculpa. Pai, eu te amo. Demorei para perceber, mas sempre te amei. Eu também te amo, filho. E sempre soube. Carolina entrou depois, já chorando antes mesmo de chegar na cama. Pai, não morre. Por favor, não morre agora que a gente estava consertando tudo. Filha, a morte não espera, a gente está pronto. Mas eu preciso de mais tempo com o senhor para compensar. Você já compensou. O instituto, o trabalho que faz, a mãe que está se tornando para seus filhos, já compensou. O senhor me perdoa? Já perdoei. Há muito tempo. Paulo foi o último. Sentou na beira da cama, segurando a mão do pai. Pai, eu destruí tudo. E reconstruiu. Não o suficiente. Paulo, olha para mim. O filho levantou os olhos, vermelhos de tanto chorar. Você errou. Errou feio. Mas passou 3 anos provando que pode ser diferente. Isso é tudo que um pai pode pedir. Eu queria ter mais tempo para ser o filho que o senhor merecia. Você ainda tem tempo. Tempo com seus filhos. Seja para eles o pai que não fui para mim. Esse é meu último pedido. Arnaldo morreu naquela noite, cercado pela família. Beatriz segurava uma mão, Miguel a outra. Carolina e Paulo estavam aos pés da cama. Foi pacífico. Foi digno. Foi com amor. O funeral foi imenso. Centenas de pessoas que o Instituto havia ajudado compareceram. Idosos, famílias reconciliadas, voluntários, todos chorando o homem que, mesmo traído pelos filhos, encontrou força para perdoar. Miguel fez o discurso. Meu pai me ensinou a lição mais importante da minha vida, não com palavras, mas com o exemplo. Ele me ensinou que perdão não é esquecer. É escolher não deixar o passado destruir o futuro. Há 3 anos, eu e meus irmãos abandonamos nossos pais numa estrada. Queríamos nos livrar deles porque os víamos como peso financeiro. Não sabíamos que nossa mãe tinha 3 milhões de reais guardados. Não sabíamos que o verdadeiro peso era a culpa que carregaríamos para sempre.
Meu pai poderia ter nos odiado, poderia ter nos processado, nos punido, nos destruído, mas escolheu nos dar uma chance que não merecíamos, mas que prometemos honrar todos os dias que nos restam. Pai, onde quer que esteja, obrigado por tudo, pelo perdão, pela paciência, por nos ensinar que nunca é tarde para mudar. Descanse em paz. Você merece. Beatriz viveu mais 5 anos depois de Arnaldo. Continuou o trabalho no instituto, continuou os jantares mensais com os filhos, continuou sendo a avó presente. Ela nunca esqueceu aquela noite na estrada. A ferida nunca cicatrizou completamente, mas aprendeu a viver com ela, transformando a dor em propósito. Quando Beatriz morreu, aos 79 anos, dormindo pacificamente, deixou uma carta para cada filho. A de Miguel dizia: Meu filho, você foi o primeiro a sair de mim, o primeiro que segurei nos braços, e foi o primeiro a me abandonar, mas também foi o primeiro a voltar, a reconhecer o erro, a mudar. Isso não apaga o que foi feito, mas constrói algo novo. Não deixo a herança que vocês esperavam, porque dinheiro nunca foi o problema. O problema foi o coração. Use sua parte para continuar o instituto. É a melhor herança que posso deixar. Com amor, apesar de tudo. Mãe. A carta de Carolina. Minha filha, você sempre foi a mais forte, a mais determinada. Mas força sem compaixão é crueldade. Você aprendeu isso do jeito mais doloroso. Agora use essa força para proteger outros idosos. Use para ensinar seus filhos a serem diferentes. Use para quebrar o ciclo. Esta é minha última vontade para você. Não herde meu dinheiro. Herde minha missão. Com amor que demorou para curar, mas curou. Mãe. A carta de Paulo. Meu caçula, você sempre foi o mais influenciável. Seguiu seus irmãos naquela decisão terrível, mas também os seguiu na redenção. Agora é hora de liderar. Lidere com o coração. Lidere com a humildade que só quem errou e reconheceu pode ter. O instituto é seu agora, dos 3. Façam dele algo grande, não por mim, mas por todos os pais que ainda serão abandonados se vocês não agirem. Com amor, que perdoou, mas não esqueceu. Mãe. O testamento de Beatriz foi lido 1 semana depois. Como prometido, nada para os filhos diretamente. 70% do dinheiro para o instituto. 20% para Valdir e Neuza, que haviam se tornado avós honorários dos netos. 10% para criar bolsas de estudo para jovens de baixa renda estudarem gerontologia. Miguel, Carolina e Paulo não se importaram. Não estavam ali pelo dinheiro. Nunca mais estariam. O instituto continuou crescendo. 10 anos após a morte de Beatriz, já tinha filiais em 15 estados. Milhares de famílias haviam sido ajudadas. Centenas de reconciliações haviam acontecido. E tudo começou numa noite terrível, numa estrada deserta, quando 3 filhos cometeram o erro mais grave de suas vidas. 20 anos depois do abandono, Miguel estava dando uma palestra numa universidade quando uma jovem levantou a mão. Senhor Miguel, depois de tudo, o senhor acha que seus pais te perdoaram de verdade? Miguel pensou na pergunta. Pensou na última conversa com o pai. Pensou nos 5 anos com a mãe depois da morte dele. Pensou nos jantares, nas conversas, nos momentos difíceis e nos raros momentos de leveza. Eles perdoaram, ele respondeu finalmente. Mas o perdão não volta o tempo, não apaga a dor, não reconstrói a confiança como era antes. O perdão deles nos deu uma segunda chance, mas nós que tivemos que construir algo novo com essa chance. E valeu a pena? A jovem insistiu. Valeu, Miguel disse, as lágrimas finalmente vindo depois de 20 anos. Não porque conseguimos voltar a ser uma família perfeita, mas porque provamos que mudança é possível, que redenção existe e que amor de pais, mesmo quando ferido, ainda pode perdoar. A palestra terminou com standing ovation. Mas Miguel não estava pensando nos aplausos. Estava pensando numa estrada deserta, há 20 anos. Pensando em 2 velhos abandonados.
pensando no monstro que ele foi e na pessoa que lutou para se tornar. Naquela noite, Miguel, Carolina e Paulo se reuniram no escritório do Instituto. Faziam isso todo dia 15, data do abandono. Era um lembrete, um compromisso, uma promessa. 20 anos, Carolina disse. Parece uma vida inteira. É uma vida inteira, Paulo respondeu. A vida que construímos depois do pior erro onde já cometemos. Vocês acham que fizemos o suficiente? Miguel perguntou. Era uma pergunta que faziam sempre. Nunca vai ser suficiente, Carolina disse. Mas é tudo o que podemos fazer. E nossos filhos? Paulo olhou para os irmãos. Vocês acham que aprenderam? Meus filhos trabalham como voluntários todo sábado, não porque eu obrigo, mas porque querem. Os meus também, Carolina confirmou. E sempre que falam mal de mim, eu deixo, porque eles precisam saber que pais não são perfeitos, que podemos errar. Os meus me perguntam sobre aquela noite, Paulo disse, e eu conto tudo, sem suavizar, para que nunca repitam. Os três ficaram em silêncio. Depois, como faziam há 20 anos, repetiram o juramento que haviam feito. Nós erramos, reconhecemos, mudamos, e vamos garantir que nosso erro salve outros. Esta é a nossa missão. Este é o nosso propósito. Esta é a nossa redenção. 30 anos depois do abandono na estrada, o Instituto Beatriz e Arnaldo era referência nacional. Havia ajudado mais de 50 mil famílias, havia mudado leis, havia salvado vidas. Miguel estava com 75 anos, Carolina com 73, Paulo com 71. Ironicamente, estavam chegando na idade que os pais tinham quando foram abandonados. E sentiam na pele o que significava. As dores, o cansaço, a dependência crescente. É estranho, Miguel disse numa reunião familiar, ter a idade que nosso pai tinha naquela noite. É aterrorizante, Carolina corrigiu. Imagina se nossos filhos fizessem conosco o que fizemos com eles. Não vão fazer, Paulo disse com convicção. Porque aprenderam, porque vimos as consequências, porque quebramos o ciclo. E era verdade. Os netos de Beatriz e Arnaldo, agora adultos, cuidavam dos pais com amor e paciência. Alguns moravam junto, outros visitavam diariamente. Todos haviam aprendido a lição que custou tão caro. A história da família Silva continuou sendo contada, em escolas, universidades, palestras, livros, documentários. Virou exemplo do pior e do melhor que seres humanos podem ser, do abismo da crueldade e da possibilidade de redenção. Quando Miguel morreu, aos 82 anos, suas últimas palavras para os filhos foram: não cometam meu erro, mas se cometerem, tenham a coragem de consertar. Quando Carolina morreu, aos 85, deixou uma carta que dizia: vivi 30 anos tentando compensar uma noite. Nunca compensei completamente, mas tentei, e isso tem que significar algo. Quando Paulo morreu, aos 88, o último dos três, seu funeral foi no instituto que haviam criado, agora um complexo enorme que ocupava um quarteirão inteiro. Milhares de pessoas compareceram. Idosos que haviam sido salvos, famílias que haviam sido reconciliadas, voluntários, funcionários, todos chorando o homem que, junto com os irmãos, transformou seu maior erro na sua maior contribuição. O neto mais velho de Beatriz e Arnaldo, também chamado Arnaldo, em homenagem ao avô, fez o discurso. Meu tio Paulo, junto com meus tios Miguel e Carolina, cometeram um crime imperdoável há mais de 50 anos. Abandonaram meus avós numa estrada para morrer. Não há justificativa para isso. Não há desculpa. Mas há algo que eles fizeram depois que merece ser lembrado. Passaram 50 anos tentando consertar. Criaram este instituto, ajudaram milhares, salvaram vidas, mudaram leis e, principalmente, ensinaram às próximas gerações que erros podem ser consertados, que mudança é possível, que redenção existe. Eles nunca se perdoaram completamente. Carregaram a culpa até o último dia. E talvez seja certo que seja assim. Alguns erros são grandes demais para serem esquecidos, mas podem ser transformados em algo maior. Meus avós Beatriz e Arnaldo merecem ser lembrados não apenas como vítimas, mas como exemplos de perdão. Eles poderiam ter destruído os filhos,
Tinham dinheiro, provas, poder, mas escolheram dar uma chance. Escolheram acreditar em mudança. E meus tios provaram que essa fé não foi em vão. Descanse em paz, tio Paulo. Junto com tio Miguel, tia Carolina, vovô Arnaldo e vovó Beatriz. Vocês todos ensinaram que família não é perfeita, mas pode ser verdadeira. Pode errar gravemente, mas pode, se houver vontade, reconstruir algo significativo das cinzas do erro. O Instituto Beatriz e Arnaldo continuou funcionando por gerações. A história continuou sendo contada. E a cada vez que era contada, alguém mudava. Um filho que ia maltratar a mãe pensava 2 vezes. Uma filha que ia abandonar o pai buscava ajuda. Um idoso que sofria abuso encontrava coragem para denunciar. A verdadeira herança de Beatriz e Arnaldo não foram os 3 milhões de reais. Foi a lição que deixaram. Pais não são eternos, não são inesgotáveis. São humanos que envelhecem, que fragilizam, que precisam. E quando esse dia chega, a única pergunta que importa é: que tipo de filho você vai ser? A história da família Silva nos ensina que a resposta a essa pergunta não precisa ser perfeita. Pode ser falha, pode ser tardia, pode ser manchada por erros terríveis. Mas, se houver vontade genuína de mudança, se houver reconhecimento do erro, se houver ação para consertar, então há esperança. E no final, esperança é tudo o que precisamos. Esperança de que podemos ser melhores, de que nossos erros não nos definem, mas o que fazemos depois deles sim. De que amor de família, mesmo quando quebrado, pode ser reconstruído em algo diferente. Talvez menor, talvez menos confiante, mas ainda real. 60 anos depois daquela noite na estrada, nenhum dos protagonistas originais estava mais vivo, mas a história continuava salvando vidas, continuava mudando corações, continuava provando que do pior erro pode nascer o maior legado. E talvez seja essa a lição final. Não somos nossos piores momentos, somos o que construímos depois deles. A família Silva construiu um instituto que salvou gerações, construiu uma conscientização que mudou leis, construiu o exemplo que continua ensinando. E tudo começou numa noite terrível, numa decisão cruel, num abandono imperdoável. Mas não terminou ali. Terminou com perdão, redenção e um legado de amor que sobreviveu à morte de todos que o iniciaram. Porque no final, não importa quanto tempo vivemos, importa o que deixamos. E a família Silva deixou algo que transcende qualquer fortuna material. Deixou a prova viva de que mudança é possível, que perdão existe e que amor verdadeiro, mesmo quando testado até o limite, pode sobreviver e até florescer. Esta história de Beatriz e Arnaldo, de Miguel, Carolina e Paulo, de uma noite terrível e de 6 décadas de redenção, de um erro imperdoável e de um perdão inesperado, de uma família que se quebrou e, aos poucos, dolorosamente, com rachaduras visíveis, mas com fundação real, se reconstruiu em algo novo. E, principalmente, é uma história sobre você, sobre como você trata seus pais, sobre que tipo de filho você está sendo agora, sobre o legado que está construindo, porque um dia você vai envelhecer também e vai colher exatamente o que plantou. Escreva nos comentários. Essa história mudou algo na sua forma de ver seus pais? E se inscreva no nosso canal para mais histórias que nos fazem refletir sobre o que realmente importa. Compartilhe este vídeo com amigos e família, porque talvez alguém precise ouvir isso hoje. Talvez alguém esteja no caminho de cometer o mesmo erro que Miguel, Carolina e Paulo cometeram. E talvez essa história salve uma família antes que seja tarde demais. Cuide de quem cuidou de você. Respeite quem te deu vida. Ame quem te amou primeiro. Porque no final, família é tudo o que realmente temos. E quando perdemos por escolha, a culpa dura para sempre. Não deixe que seja tarde demais.